Beleza, Marcela? Boa noite. Boa noite pra você. Resultado lá na Arena Castelão, como é que você viu? Boa noite, Silas. Boa noite, Nath. Boa noite pro Fã de Esportes. Olha, eu vejo o resultado do Flamengo, de certa forma, um pouco frustrante, porque pelo primeiro tempo, estava desenhada a vitória do Flamengo. O Flamengo jogou e se impôs para isso. Foi um encontro do time que tem a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro com o time que fica mais com a bola, que é o Flamengo. E, naturalmente, a gente viu esse desenho em campo no primeiro tempo. O Flamengo com muita posse, tentando gerar jogo, principalmente do Léo Pereira, né? Uma enfiada de bola genial dele, de um zagueiro que faz esse papel como praticamente um volante criativo, o tal camisa 10 da zaga, acha o Plata, que dá assistência perfeita para o Arrascaeta. E pelo desenho do jogo, eu esperava mais controle do Flamengo no segundo tempo. É natural que o Ceará, jogando em casa, apoio da torcida, Castelão lotado, fosse sair mais, fosse tentar pressionar mais o Flamengo, né? O Léo Condé consegue muito mexer na postura da equipe para o segundo tempo, mas o gol sai de uma bola parada. Um vacilo do Rossi, né? Antes um vacilo também do Léo Pereira, o escanteio sai dessa forma, né? O Léo tenta driblar ali quando era uma bola para afastar, fazer o simples. O Léo Pereira acabou complicando e sai num erro individual novamente. Para mim é uma escolha ruim do Rossi, sai atabalhoado ali, não era uma bola de sair, né? Quando você sai nessa bola precisa ter muita convicção. O Pedro Raul marca o gol de empate e novamente, já tinha sido assim no meio de semana contra o Galo pela Copa do Brasil, um erro individual pune até então uma atuação bastante aceitável do Flamengo por ser fora de casa, mas eu vejo que o Flamengo vai lamentar esses 2 pontos perdidos para o Ceará, porque teve controle, teve posse e até mesmo uma produção ofensiva no primeiro tempo suficiente para sair com a vitória e não conseguiu sustentar no segundo. Fiquei com a impressão até que, como o Rossi dá a entender que ele vai sair do gol, os zagueiros eles dão uma parada ali, tipo, o goleiro vai chegar. É sua. Né, é sua, e aí não é o que acontece. O Pedro Raul consegue o cabeceio e consegue um empate em 1-1. Bom, agora o Flamengo vê o Cruzeiro muito, mas muito próximo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. 37 pontos tem as duas equipes, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Deixa eu colocar as estatísticas dessa partida, da partida do Ceará contra o Flamengo. Números interessantes. Um primeiro tempo do Flamengo, realmente um Flamengo muito melhor. E aí o segundo tempo o Ceará consegue igualar e aí consegue a eficiência de fazer o gol. Bom, Meu professor é um ex-jornalista da Globo que largou tudo para viver de notícias do YouTube. E assim como ele me ensinou, você também vai aprender a lucrar com notícias fazendo um vídeo simples como esse. Clica no link que deixei na descrição, pois o vídeo dele falando sobre pode desaparecer a qualquer momento. De bola, segue a posse de bola muito baixa do Ceará, mais eficiente, como eu falei. 32% a 68%, finalizações 9-14 do Flamengo, finalizações no alvo 4-4, aí grandes chances 4 do Flamengo e apenas 1 do Ceará. Ações na área rival 11-16 para o Flamengo e passes certos 208 e 550. O maior erro do Flamengo, Silas, é não conseguir ampliar esses placares e fazer já 2 ou 3-0, que era o que teve a oportunidade no primeiro tempo, ou erra na defesa? Eu acredito que, primeiro, não é fácil, né, Marcela, Nath e Breyle, quando você recebe tantos bons jogadores, num espaço curto de tempo, você colocar todo mundo, colocar para jogar é fácil. Difícil é esse entrosamento, por melhores que eles sejam. São excelentes jogadores, jogadores caros, jogadores que vieram com o nome para substituir outros que saíram, mas o Flamengo, isso você, qualquer time, não é só no Flamengo. E aí, se você tem as oportunidades e não aparece, como, por exemplo, o Arrascaeta consegue simplificar, mas ele já está aí há muito tempo, ele já tem a frieza de um camisa 10. Quantos anos faz que o Arrascaeta é o camisa 10 absoluto titular, né, da camisa 10 do Flamengo? Então, os outros não têm essa mesma frieza, tranquilidade. A gente tem que lembrar que o Plata, ele aparece no jogo contra o Atlético Mineiro a Copa do Brasil passada no Mineirão, que ele faz o gol ali, e ali aparece o Plata, começou a tomar espaço no time. Então, assim, por mais que o Emerson Royal tenha estreado, como disse o Breyle, jogadores como o Léo Pereira e o Ortiz, que estão titulares ali, jogadores de seleção brasileira, não é fácil, principalmente num calor de Fortaleza, contra um Ceará de um Léo Condé que está armando muito bem o seu time.
e que foi feliz no segundo tempo, em pressionar, não desistiu. Teve já uma bola na trave do Mugni, que na volta quase o Ceará faz o gol de empate. E nessa saída falsa do Rossi, que o Breler já lembrou bem, o Pedro Raul, pouco aproveitado no Corinthians, assim como o Everaldo no Fluminense, está ressurgindo como centroavante que é, e botando a bola para dentro, que é o que ele sabe fazer bem. O Pedro Raul já tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta tem 10 gols também. É um momento muito artilheiro do Arrascaeta. Daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. Ô Nath, qual o principal erro deste Flamengo neste empate contra o Ceará? O Ceará? É tentar entender o repertório adversário. Porque o Ceará no primeiro tempo marca com as linhas no seu campo de defesa, né? Posiciona o seu time no seu campo de defesa e dá ao Flamengo a oportunidade ali de muitas vezes até atrair essa primeira linha para conseguir encontrar espaço e trocar passes rápido. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, não foi ruim. É aquilo que a gente vem falando, é muita produção e pouca efetividade. E aí você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar com seus atacantes, você tem hoje um repertório maior de peças para você mexer. E aí no segundo tempo o Ceará sobe, vai fazer pressão na saída de bola, assim como o Galo fez. E isso mostrou muito eficiente, o Flamengo tem tido dificuldades. Acho que falta entender um pouco mais o jogo, Felipe, da dinâmica que oferece os adversários. Quando você tem pressão em linha alta, o que você vai ter de repertório para te oferecer? Ele coloca o Saul, que é um cara de um controle e de uma distribuição de jogo e uma visão de jogo muito interessante ali pelo lado direito. Ele sai do lado direito para dentro, né? Mas é isso, assim, ele encontrar nas peças que ele leva para a disposição do jogo, entender o que o adversário muda ao longo da partida e não necessariamente só mudança de peças, mas você reestruturar taticamente o time. O Flamengo ele encontra muita dificuldade com times em zona baixa de marcação, mas também encontra dificuldade nessa pressão em linha alta que os times adversários fazem. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio disso. E vai ser sempre assim, mais ou menos com o Flamengo. O adversário sabe quem é o Flamengo, é um time mais forte contra a maioria, contra todos os times do Brasil. E vai ser mesmo assim que e era natural os outros que o time times sentisse fisicamente também, né? Teve também. Um confronto dificílimo com isso uma também. vitória, né, Márcio? Fora contra o Cruzeiro, né? Vem de vitória. 2-1, 2 gols do Galeano. Então, assim, vinha com moral também. Não era um jogo simples pro Flamengo também, né? O que o Felipe Luiz não conseguiu ver do jogo do Ceará, o Ceará conseguiu ver do jogo do Felipe Luiz? Foi isso que você imaginou? Porque é um segundo tempo do Flamengo muito diferente do primeiro tempo. O Flamengo, no primeiro tempo, muito solto, à vontade, jogando, e o Ceará completamente preso, sem saber o que fazer. No intervalo, olhando inclusive o mapa de calor do Flamengo, pensávamos assim, olha, o Ceará e o Léo Condé, ele vai ter de encontrar alguma forma de soltar esse time. O time do Ceará, ele vai ter, até porque agora já estava perdendo de 1-0, vai ter de encontrar um jeito de soltar o time para conseguir um empate. É isso que o Léo Condé consegue enxergar? Marcela, eu tenho a impressão que pelo plano de jogo do Felipe Luiz, até pelo momento que a gente está do calendário, o Flamengo foi para Fortaleza para resolver o jogo no primeiro tempo. Sim. E a partir daí descansar, rodar mais para se preparar para o jogo da Copa do Brasil contra o Galo em Belo Horizonte. E o empate não serve lá, hein? Exato. Mas o Flamengo tinha para mim essa ideia de, olha, vamos jogar o suficiente para vencer, sair com 3 pontos, o justo. E no primeiro tempo, isso acontece. O Flamengo não foi brilhante, o Flamengo não foi super envolvente, mas teve o controle o tempo inteiro, não sofreu, poderia ter sido um pouco mais contundente ali nas oportunidades que criou. O Arrascaeta funcionando muito bem, novamente ali, quando o Arrascaeta participa mais como um segundo atacante do que como um articulador, ele tem rendido melhor. E o Arrascaeta também tem rendido melhor sem o Pedro. É curioso isso, os dois já renderam muito bem juntos, mas hoje, em determinados momentos, pela forma como o Flamengo joga, o Pedro ocupa alguns espaços que o Arrascaeta preenche quando o centroavante não está em campo. Então é algo que deixa também uma lição para o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem insistido com essa volta do Pedro, né? Só não joga hoje porque está suspenso, mas o Flamengo com o Arrascaeta, esse Arrascaeta mais goleador, Arrascaeta que pisa mais na área, para mim tem
se identificado melhor com um ataque mais móvel. É algo também para o Felipe Luiz considerar, até mesmo para o jogo do meio de semana, né? É bom ter o Arrascaeta decisivo, o Arrascaeta com faro de gol, e ter um centroavante mais fixo ali acaba tirando esse espaço. No segundo tempo, quando sai o Arrasca, o Flamengo cai, mesmo a Nath pontuou, né? O Saul é um bom jogador, mas não tem esse nível de influência nas ações ofensivas como o Arrascaeta. O jogador para substituir o Arrascaeta provavelmente vai ser o Carrascal, que ainda não estreou. Olha esses números do Arrascaeta nos primeiros 45 minutos, né? Os minutos que ele esteve em campo. Teve um gol, 4 finalizações, 1 no alvo, 2 grandes chances, 4 ações na rival, 5 duelos vencidos e 5 faltas sofridas. No ranking do jogo, ele é primeiro em absolutamente tudo nesses primeiros 45 minutos. Ele sai fazendo uma careta, sentindo ali alguma dor muscular. Vamos ficar de olho, e qualquer informação que nós tivermos do Arrascaeta, é claro que nós vamos trazer para vocês aqui neste Sport Center, para saber se é só apenas um incômodo depois de 45 minutos de partida. Mas imagina que o Felipe, Marcela, provavelmente tiraria o Arrascaeta mesmo em boas condições para poupá-lo para o meio de semana. Sim, imagino que sim. É que chamou a atenção que quando ele cai, ele põe a mão na posterior, né? Na posterior da coxa, e fica aquela preocupação. Bom, falando do Arrascaeta e do Arrascaeta com o Pedro, e a função que muda quando o Pedro entra. Ele não é tão goleador quando o Pedro entra, mas ele faz funções, e funções muito importantes ainda para o Flamengo. Talvez ele não faça o gol que chama mais atenção, mas ele não diminui o jeito de jogar, a intensidade de jogar no Flamengo. Ele continua sendo esse jogador super importante. Ele ainda é esse jogador que todo mundo olha e fala assim, não tem como você encontrar esse substituto, mesmo com tantos atletas chegando, mesmo com tantos reforços chegando nesse Flamengo. Mas que com o Pedro, e como o Pedro não está nessa fase tão goleadora, é de se pensar, é do Felipe Luiz olhar e falar assim, o que é mais importante para mim? É colocar o Arrascaeta e tirar o Pedro, até fazendo essa substituição entre um e outro, ou colocar o Pedro e deixar o Arrascaeta fazendo funções importantes, que é o que ele consegue fazer, inclusive ajudando na marcação? É que agora ele estava acostumado com o Bruno Henrique fazendo tanto dentro como pela beirada esquerda. E aí ele fica mais próximo do Arrascaeta, então ele tem o Pedro por dentro, que faz o pivô, que faz a parede, tem o Bruno Henrique que consegue se juntar ao Pedro, ou o Bruno Henrique vindo fazer aqui o homem da beirada e o Arrascaeta se juntando um pouco mais ao Pedro. Então ele tem muito mais opções. Agora, sem o Pedro, hoje, mesmo ele não estando ainda nas condições ideais, e aquilo que a gente falou no início, né, Marcelo? Ele está testando, como acho que foi o Breler, não sei se foi a Marcela que disse que o Saul no primeiro jogo, o Samuel no primeiro jogo entra muito bem. Já hoje já não foi a mesma coisa, porque a Nath, muita sequência de jogo, muita viagem, e por mais que você seja bom, assim, você precisa saber onde o jogador quer a bola. O Arrascaeta quer a bola no pé, quer a bola na frente. Jogaram uma bola pro Pedro Raul na frente, não esquece. A bola pro Pedro Raul vai ser no pé, deu até uma pedalada lá. Então, assim, ainda são os encaixes, que é o tal do entrosamento, que é o 12º jogador, é muito famoso desde muitos anos, que o Flamengo agora o Felipe Luiz achar os 11. Mas não tem tempo de treino, né? Então, ele precisa achar os 11, que o torcedor precisa saber de cor e salteado quem são os 11, quais são esses 11 que vão entrar. E depois, quem são aqueles que entram e mantêm a engrenagem funcionando bem. Coisa que já aconteceu há muito tempo, mas agora ele precisa refazer, porque ele não tem mais o Gerson, ele não tem o Dela Cruz, está machucado, outros jogadores importantes, o Pedro mesmo está fora. Então, assim, o Jorginho chegou, tomou conta, não se fala mais em Gerson, mas o Jorginho também não é nenhum menino. Hoje eu acho que ele demorou para colocar o Alan no lugar do Jorginho, porque o Ceará faz o gol aos 67 minutos, ele coloca o Alan aos 78. Então, talvez ali ajustar aquele meio-campo, uma marcação mais nova, mais forte, uma pegada maior, talvez custou esse empate e quase a derrota até. Teve isso. Foi quase uma derrota mesmo. Ô Nath, como você vê o Arrascaeta nesse time? Ele é titular absoluto, e aí o Pedro, você pode olhar para o Pedro e conversar com a posição do Pedro? Em condição física, o Arrascaeta seria titular, acho que em 99,9% dos times no Brasil. Todos. Porque ele tem uma qualidade diferente. Com o Pedro, é o que o Silas falou, o Pedro ele é um jogador que muitas vezes...
mesmo não participando diretamente do gol, com assistência ou fazendo pivô, ele é um jogador que chama a atenção da zaga. Ele arrasta zagueiro junto com ele é importante muitas vezes na movimentação que ele faz, quando ele tenta vir para meia-lua, então já tem 2 acompanhando ele. Agora, é a questão do encaixe. O Arrascaeta ficou um tempo sem jogar com o Pedro. Ele teve que se adaptar a jogar com o Bruno Henrique e Plata. Quando ele tem que jogar com o Pedro, você tem que fazer uma readaptação do movimento. Então, o movimento que ele vai fazer é por onde eu passo, eu vou ter que pensar um outro caminho, porque aquela posição é do Pedro. Então, é só uma questão de ajuste, Marcelo. Acho que dá para os dois jogarem sim, já jogaram. É uma questão de ajuste e readaptação, né? Mas pelo estilo do Filipe Luís, o que o Filipe Luís prega e o que funciona melhor no Flamengo hoje. Para mim, eu gosto mais do Flamengo hoje, eu vejo o Flamengo mais azeitado sem a bola do que com. Com ainda precisa articular alguns movimentos, consolidar um pouco mais, ter um pouco mais de repertório de definição de jogadas, mas sem a bola, o Flamengo, na maioria dos jogos, vai muito bem. Esse perde, pressiona, é muito bem executado. Para fazer isso, precisa ter jogadores que se envolvam muito no momento defensivo sem a bola. Como o Pedro, é esse cara que o Filipe Luís ainda está cobrando o ideal, está cobrando uma rotação diferente, o Arrascaeta, em outra configuração, ele tem menos responsabilidade defensiva. E a gente tem visto nessa temporada com o Filipe Luís a melhor versão física do Arrascaeta, em que o Arrascaeta tem entregado gols, tem entregado assistências e se mantido inteiro. E vamos ver agora, né, para a sequência, se não tem nenhum problema físico, mas até aqui é uma boa temporada dele em termos de consistência e de regularidade. E para isso, ele precisa ter jogadores mais voluntariosos lá na frente. Então, eu vejo a equipe hoje melhor encaixada, sem o Pedro, certo, e com um atacante de mais mobilidade. O Bruno Henrique... estava sem o Luiz Araújo hoje, hein? Também. Luiz Araújo também. Que vinha muito bem, né? Poupado, mas a configuração ideal do Flamengo hoje me parece Samuel Lino ou Bruno Henrique do lado esquerdo. Do lado direito ele pode usar o Plata ou o Luiz Araújo. Eu vejo mais o Luiz Araújo se encaixando. Ou o Matheus Gonçalves também, né? Mas deslocando, né? Sim. Mas se deslocando sem um cara de velocidade. Porque aí você tem um lateral para ele, Filipe Luís. Porque ele tem muita gente, cara. Então, assim, você não... Aí vai optar pelo titular, pela performance do último jogo? Qual que vai ser? Ou vai escolher pelo adversário, e aí você desmotiva um jogador que de repente entrou muito bem, mas não, a característica do próximo jogo não é sua, é para outro jogador. Então é da vida. É um quebra-cabeça agora. Ele é um dos poucos treinadores que ele pode olhar para o adversário e construir um time com a característica do adversário que ele vai enfrentar. Então ele precisa de um time de mais velocidade numa transição. Ele consegue montar um time para esse Ou nem pensar nisso, né, Nath? Falar o adversário que se encaixe com ele. Mas eu digo quando é um enfrentamento. O exemplo do Atlético Mineiro. Ele sabe que ele vai enfrentar um jogo muito difícil na arena do Atlético Mineiro, na arena MRV. Então ele vai ter que pensar uma estratégia. Ele tem peças para fazer isso. É diferente do treinador que olha pro banco e fala, não dá, eu não tenho um jogador que muda a característica que a gente está falando. A gente olhando pro lado direito. Se ele não tiver um jogador de velocidade, um ponta por ali, se ele jogar com o Emerson Royal é um jogador que passa muito para a linha de fundo, ele sempre está usando o corredor. Então você pode jogar com um jogador a mais no meio de campo e utilizar esse corredor para o lateral. Mas eu quero ter um lateral que fique um pouco mais, aí você pode deixar o Varela por lá, e aí você coloca um pouco. Enfim, assim, ele tem alternativas. Na teoria, né, é muito, mas como você mesmo disse, ele não consegue treinar essa equipe. Então ele consegue falar na teoria tudo que ele pode montar, as estratégias que ele pode montar com a quantidade de jogadores e grandes jogadores que ele tem, inclusive com esses reforços que chegaram. Mas ele não consegue treinar, então é muito difícil. Às vezes, nesse momento, é melhor você ter os seus jogadores ali que já estão bem simples, treinados, né? E vou fazer o simples, porque é assim que a gente tem ganhado jogos. Mas não é isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo vem de uma derrota e agora com um empate com o seu time titular jogando pelo Campeonato Brasileiro e também a derrota na Copa do Brasil no meio da semana. E vai ter de reverter ainda na quarta-feira. Começa a ficar apertada a vida do Filipe Luís, Brilho. Mas é um aperto com margem de retomada, com muita margem de manobra pelo elenco que o Flamengo tem e pela identidade de jogo. Acredito que o Filipe Luís tem de se pautar pelo que ele acredita de futebol, que já deu certo no Flamengo, e não por agradar o jogador ou por tentar retomar confiança. O Pedro, para mim ele já fez o trabalho que era demonstrar para o jogador que não era nada pessoal, que não tinha birra, que o episódio estava superado, o Pedro já jogou. Daqui para frente, olhar o que é melhor para o time. E eu vejo que o time hoje tem funcionado.
melhor, com a Arrascaeta próximo da área e sem o Pedro. Nessa formação, aí ele tem mais um leque gigantesco para explorar. Ele pode usar, como hoje, o Bruno Henrique como referência. O Bruno Henrique não foi bem, mas tem o Plata que pode fazer essa referência móvel também. E no momento sem a bola, fazer a primeira pressão enquanto o Arrascaeta segura um pouco mais. Então o primeiro tempo hoje deixa alguns caminhos para o Flamengo, até para esse jogo contra o Galo, para a temporada, e também mostra que, legal, tive posse de bola, fui dominante sobre o adversário, mas eu preciso novamente ser mais contundente. O Flamengo chega a ter mais de 70% de posse de bola no primeiro tempo, mas só uma finalização no gol. O Bruno fez, além do gol do Arrascaeta, e foi a única defesa que o goleiro do Ceará fez no primeiro tempo inteiro. Então, pelo volume que teve, pela quantidade de vezes que rondou a área do Ceará, era para ter finalizado, era para ter testado mais pro gol. Quando o Flamengo tinha o Gerson, por exemplo, o Gerson era o jogador que gostava de dar uma penteada na bola, quando podia chutar, ou podia dar uma assistência, acelerar mais o jogo. Agora, sem o Gerson, também precisa ter esses jogadores que gostem mais do gol. O Luiz Araújo, por exemplo, quando está em campo... E finaliza bastante. É o cara que ou corta para o meio para finalizar, ou vai achar um passe no lateral passando, algum atacante fazendo diagonal. Então, o Flamengo precisa retomar isso, esse gosto pelo gol e ser mais objetivo. Não basta só ter o controle, ter a posse de bola, e até no primeiro tempo, para mim, o Flamengo fez novamente muito bem. Perdia, já pressionava logo para recuperar com intensidade, e acho que hoje foi um jogo em que o Flamengo foi muito com a cabeça lá no Galo. Olha, o primeiro tempo aqui a gente vai na rotação, baixou no segundo, e ainda mais sem o Arrascaeta, não conseguiu se encontrar. O Saúl não é o cara definitivamente para fazer a do Arrascaeta, tem qualidade com a bola, mas não é um armador, ele é um volante, precisa vir de trás. Quando encaixar o Carrascal, provavelmente ele vai ser esse cara para revezar um pouco mais com a Arrasca. Mas hoje, pela mexida que o Filipe Luís fez, e não atrelo isso ao resultado do jogo, para mim o resultado do jogo passa definitivamente por uma falha individual do Rossi, que errou na saída de bola. Mas o Saúl, como um meia criador, como um articulador do time, não é a característica dele, é algo que também o Filipe Luís vai precisar adaptar. Com os dois líderes, né? Dois líderes, o Ceará com ganha do Cruzeiro e empata com o Flamengo. Ou seja, Jogando os dois ali. E os dois vão lamentar, Silas, porque tinham, de certa forma, o resultado nas mãos. O Cruzeiro é presenteado com um gol entregado pelo Bruno Ferreira, que errou na saída de bola, e o Flamengo, no primeiro tempo, sai com a vantagem e sai ali dominante e não consegue sustentar no segundo tempo. Vamos ver